Porque a gente, enquanto produtor, a gente precisa saber sobre tudo. A gente precisa estar disposto a se interessar por todo tipo de cultura, inclusive aquela que a gente não viveu. Só que quando a gente vive uma experiência e depois replica ela, 25 anos depois, acaba sendo algo muito especial. E a gente acaba também tendo muito mais propriedade, né, para poder representar aquilo que a gente está executando na produção. E daí a gente tinha essa demanda, né, da área de camarim, e daí a gente, nesse ambiente, fez referência a vários filmes, né, que hoje são clássicos. Né? A gente tinha filmes de colegial, onde tinham as patricinhas, e tinham vários grupos, na verdade tinham várias panelinhas no contexto escolar, e a gente assistia e se sentia num ambiente que não era o que a gente vivia, né, porque a gente tinha vários filmes de comédia romântica americana, que a gente via vários colégios, né, americanos que têm uma estética americana, né, mas a gente não sabe como era isso. Então a gente sente que viveu algo que a gente não viveu, a gente só via na televisão. E como isso tinha um destaque muito grande, isso teve a indústria cinematográfica dessa época, tiveram várias produções que fizeram muito sucesso, a gente sente que viveu naquele ambiente, mas a gente não viveu, a gente viveu ele através da televisão, né? Só que como tudo era muito intenso, né, porque a gente não tinha acesso a tantos elementos do entretenimento como a gente tem hoje. Então a gente acabava vivendo e consumindo esses elementos de uma forma muito mais intensa. A gente parava para aprender a letra da música. Hoje em dia a gente tem acesso a tanta arte que não dá tempo nem de você aprender a letra da música, ela já é velha. Na época não. E assim surgiram vários filmes que fizeram muito sucesso e a gente fez referência a esses filmes. A gente colocou inclusive uma Barbie lá, né, um personagem, para estar interagindo, né, com os convidados e com o público. Então a gente tinha essa atriz lá que estava dentro do personagem. O cliente queria que fosse uma Barbie e aí a gente tentou utilizar uma versão da Barbie que fizesse, né, que representasse bem essa época, porque Barbie, como vocês sabem, ela surgiu desde os anos 50. A Barbie tem muito mais tempo, né? A Barbie já existia muito antes dos anos 2000, mas a Barbie é um personagem icônico porque ela está fazendo muito sucesso até hoje. Mais um áudio que a gente montou junto do dancing, já com elementos muito mais modernos, né? A gente fez a sinalização do dancing também, utilizando a identidade visual do evento, porque esse cliente, ele é um cliente que ele tem sede em vários países. Esse é um evento que ele acontece em vários países. Então tem um briefing que a gente precisa seguir, né? E o cliente é o mesmo. Então até por uma questão de organização do próprio cliente, ele precisa ter uma unidade geral. E daí a identidade visual desses eventos, desse cliente, ela é mundial. E a gente trabalha com esse cliente já há alguns anos e com eles a gente tem liberdade até certo ponto para poder sugerir e propor ações que a gente possa fazer nos eventos, mas a gente tem um briefing que a gente deve seguir, né? Porque o evento também precisa ter uma unidade, visto que é o mesmo cliente, a mesma temática e a mesma festividade. E aí, no caso, a gente utilizou a identidade visual do evento, que foi criada, para fazer a sinalização do dancing, né, para marcar isso, porque antes da identidade visual ser finalizada, a gente precisa criar o projeto do evento, a gente precisa planejar como é que vai ser cada ambiente, a gente precisa pesquisar. E aí, às vezes, a gente precisa estar com esse projeto pronto para quando a identidade visual sair, a gente só personalizar tudo, né? Então, a área de dancing foi um desses elementos que a gente teve que aguardar a identidade visual mundial ser fechada para a gente poder personalizar. Daí para a área de entretenimento, a gente teve apresentações de grupos de dança, a gente teve vários personagens dançando com os convidados também, a gente teve um DJ icônico dessa época, que é o DJ Caverna. Foi muito legal poder trabalhar com ele nessa produção. Daí, seguindo para o salão, né, a gente, para fazer referência à mobília transparente, a gente utilizou todas as cadeiras de acrílico e nas mesas a gente utilizou uma capa holográfica, né, para dar muito brilho, né, e ter um destaque bem legal. Assim como nos centros de mesa também a gente montou umas peças de acrílico com neon, fazendo referência à estrela e à Smile. E como nessa época a gente tinha a utilização, né,
tinha esse apelo ao espaço, ao universo, ao céu, né? E teve o elemento gráfico da estrela, ele foi muito utilizado em várias artes. Eu acho que cada réplica tinha cerca de 1,5 m, 1,20 m, e a gente fez ela vazada utilizando umas cortinas de fita metálica, né, para dar muito brilho, né, para ter um destaque legal. Aí a gente conseguir preencher mesmo, encher os olhos de quem vê dentro daquele salão, que era uma casa muito rústica, né? Esse foi um super desafio nesse evento, você produzir um evento que tem que ter um perfil super tecnológico, moderno, num lugar que tem uma estética rústica, né? Então a gente precisava de elementos que chamassem a atenção, né, e que fizessem, né, referência ao tema que a gente quer.